Olá, eu me chamo Agenor Maia, sou chefe de cozinha do Olivar Restaurante aqui de Brasília. Eu sempre tive um pé na culinária italiana por conta da família, mas eu vou contar uma história para vocês agora bem legal. Em 2014, nós colocamos no cardápio uma carbonara feita dentro do queijo. Então ia para o fogão na cozinha, puxava na frigideira, dava o ponto, chegava no salão, jogava dentro de uma peça de queijo grana padano de mais ou menos 17 quilos e virava e montava. Saborosíssimo. Virou uma febre, as quintas-feiras a gente tinha a noite da carbonara, eram filas e filas de espera. Muito interessante. Depois eu montei 2 food trucks com o mesmo prato, também feito dentro do queijo. Chegou um dia que eu acho que deve ter sido um recorde nacional, mundial, quiçá, que foram 1.100 carbonaras produzidas entre um evento, food truck e restaurante. Foi algo assim bem absurdo. E nisso, meio que viramos uma referência da carbonara, pro bem e pro mal. Porque a carbonara, se você não sabe, eu acho que é o prato mundial mais cobrado como clássico, pode, não pode, é pecorino, é parmesão, é bacon, é panceta, é guanciale, é uma briga em cima da carbonara. Eu já tive clientes aqui que falaram horrores que eu não usava guanciale. Já tive clientes que comeram na Itália, que comem nos Estados Unidos e é apaixonado na nossa carbonara. Se você for no TripAdvisor, nas avaliações, tem clientes falando coisas assim absurdas de bom sobre o nosso prato. Como tem outros que vêm falar, isso não é a clássica e tudo mais, eu respeito a opinião de todo mundo. Até criamos uma versão para o delivery, onde o tempo de preparo da gema é um pouco mais rápido, porque a gema ela coagula ali a partir de 62 graus, e aí se ela passar muito dessa temperatura, se torna um omelete, um ovo mexido. Então a carbonara é um prato muito delicado, com poucos ingredientes, mais delicado. Baseado nisso, eu sempre fiz muita pesquisa, de vez em quando alguns críticos postam sobre a receita clássica do pode, não pode, é tudo errado. Agora, é muito legal que eu participo de alguns grupos italianos, de chefes, como de outros países. Eu já trabalhei em Portugal, já trabalhei no Peru, e fazendo 1000 pesquisas sobre a carbonara, até que hoje eu resolvi fazer um vídeo aqui explicando para vocês sobre a carbonara. E muita gente aqui vai jogar pedra, vai fazer o que for, mas eu acho bem interessante a gente conversar. Segundo o relato da história, eu vou falar aqui todos os detalhes, passo a passo, para que vocês entendam de uma vez por todas. A carbonara começou a nascer no dia 22 de setembro de 1944. E até dentro da própria Itália, meio que uma piada, porque isso foi na região da Emília-Romana. Só que o chefe que preparou esse prato, começou a dar a cara da carbonara, é um chefe da região de Bolonha. Então lá dentro tem toda uma briga entre regiões, dos pratos e tudo mais. Então o chefe da região de Bolonha, já residindo na Emília-Romana e com grande destaque, quem, digamos, que começou, deu o nascimento da carbonara. Então, assim, é uma história muito baseada em fatos, nunca foi negada por ninguém, e é bastante plausível, de acordo com o que eu vou explicar aqui e vou detalhar para vocês. O chefe se chamava Renato Gualandi. E ele marcou, inclusive, a cena gastronômica na região da Emília-Romana e tudo muito interessante. Só que é muito engraçado, porque o primeiro registro que a gente tem desse prato, feito por ele, foi num acampamento de guerra, em 1944. E aí, ele estava cozinhando para os exércitos aliados e tudo mais, e o que ele tinha na mão é o que ele preparou um prato bem específico, e tinha o exército britânico e americano. E aí, naquela época, com os ingredientes que ele tinha, ele preparou o que começou a produzir a carbonara. E a receita era muito legal, que ela ia ovos, manteiga, ovos em pó, leite em pó, bacon e qualquer queijo. Então, assim, os puristas já vão revirar, vão fazer olho, mas isso é tudo baseado em história.
Então, assim, ele pegou o que tinha na mão e fez esse preparo e agradou demais aos americanos e aos ingleses. E assim, você pode até pensar que tudo isso é uma invenção, é uma criação, mas nunca isso foi negado na história, há relatos realmente, mas eu vou colocar todas as evidências aqui para vocês do que é essa criação da carbonara. Para você ter uma ideia, o livro mais clássico da cozinha italiana, L'Artusi, nunca mencionou a carbonara, e ele é muito antes dessa data. Ada Boni também publicou um livro em 1930, e também não há nenhum vestígio de carbonara ou de algum preparo baseado nisso. E também tem uma receita que tinha ovo batido, queijo e a pimenta do reino, mas de 1837, mas adicionado numa massa, e não tinha proteína nem nada. Só que aí, em 1880, a gente tem já um outro registro também de uma massa com ovo e o queijo, mas também não tem nada a ver com a carbonara e nem é citado como a carbonara, isso que é muito interessante. Por quê? Porque ela não tinha sido inventada ainda, então isso é algo muito interessante. Mas daí o chefe Gualandi voltou para Roma, ele saiu da região e foi transferido. Mas ele continuou a fazer a receita algumas vezes e a massa acabou se espalhando muito mais entre os americanos, principalmente os que voltaram para os Estados Unidos. E o chefe, até há registro de que ele não se orgulhava muito dessa receita, que era uma mistura e que ele acabou fazendo como foi possível na época. Então, quando a guerra acabou, né, essa receita praticamente sumiu de circulação. Tiveram algumas variações com a matriciana e tudo mais. E aí a carbonara, como a gente conheceu, como ela começou, praticamente desapareceu até 1951. Quando ela foi aparecer num filme nos Estados Unidos, praticamente por causa de algumas famílias romanas que lá imigraram e criaram restaurantes, e os americanos continuaram com essa forma de fazer um macarrão todo mexido e misturado. E até no filme, o filme chama Uma Garçonete de Boa Aparência. Estou até confirmando aqui. E numa entrevista de emprego lá, a Maria, ela é interpretada pela atriz Elsa Marini, o patrão até pergunta para ela, com licença, você conhece a carbonara? E ela respondeu, não conhecia essa receita nem nada. Mas ao invés da matriciana, ela pode sair muito bem. Ficou um negócio bem confuso até no filme. Mas depois, é muito interessante que na mesma época, um guia muito famoso de Chicago, um guia da região norte de Chicago, nos Estados Unidos, da Patrícia Brontë, e isso já tem uma referência bem mais clássica na história do relato da carbonara. E provavelmente porque os americanos criaram esse prato baseado na receita do chefe Gualandi. E aí, em 1954, nesse guia, que falava dessa região de Chicago, a carbonara aparecia numa revista, e a receita era um espaguete, ovo, panceta, gruyère e alho. Olha como era descrita a receita em 1954. E aí os inovadores chegaram em 1955, já num outro livro que chamava A Senhora na Cozinha. E daí era da Félix Desce. E a receita já estava alterada novamente. Então ela vinha com espaguete, ovo, pimenta, bacon, parmesão ou pecorino. E aí começou a mudar a receita. Só que em 1960, o chefe Luigi Carnacina, 1960, ele enfim escreveu, colocou a carbonara no papel e criou uma receita escrita dela. E aí que nós começamos um ponto de virada na história. Eu vou até descrever exatamente como era a receita em quantidades. 400 gramas de bucatini, 100 gramas de guanciale ou bacon cortados em cubos, 50 gramas de parmesão ralado, 20 gramas de manteiga, 4 ovos, algumas colheres de sopa de creme de leite. Era um creme espesso de leite. Olha que coisa diferente, como é bom a gente estudar. Óleo, sal e pimenta. E a execução é
praticamente o que a gente faz até hoje com a carbonara, né? E no final servia o bucatini com os ovos, não a um ponto fervente, e chegava pronto. E com creme, hein? Quem diria, os puristas. Mas enfim, e tem um outro chefe famoso, Gualtiero Marchesi, que também sempre colocou creme de leite na sua carbonara, e é uma história, e claro que inexoravelmente os inovadores ao longo dos anos mudaram as receitas de gualandi, carnacina e por aí foi. Mas essa era a carbonara, com gema de bacon, pimenta e o pecorino que veio depois. Então, o carbonara, como foi escrita, realmente ela veio depois, mas o Gualandi, o chefe Gualandi, lá em 1944, é o pai da carbonara, que começou a nascer com ela. Digamos que ele é o criador espiritual da receita. Mas agora, indo para a lógica, é algo muito interessante. O Gualandi criou com os ingredientes de guerra que ele tinha. O carnacina, realmente, ele codificou, mudou um pouco a receita. Pô, tira de botar o alho na receita. E eu acho que é por isso que a carbonara tem tantas variações e tanta gente brigando pela clássica dela e tudo mais. Mas porque houveram várias fases dela de preparo, com ingredientes, inclusive culturas diferentes, o que é uma coisa bem normal. Então, a gente tem a do Gualandi, a gente tem a do carnacina e tudo mais. E se você fizer com guanciale ou panceta, você pode fazer, e se você quiser comer com creme, ela vai ficar mais pesada, mas você pode fazer com bacon, com pecorino, a variante que você quiser é carbonara. Então, é engraçado que quando a gente está falando de carbonara ou de estar defendendo a tradição, que tradição? Qual é a tradição que você fala? Por que você fala que pode ou não pode? Não existe isso. Não tem que estar brigando, criando bandeira, criticando fulano ou ciclano que faz de uma forma ou de outra. Porque a história está aí para dizer que é tudo diferente. É só checar. A história nunca foi negada por ninguém e está escrita. Beleza? Então fica aqui um relato da história da carbonara.